Eu vou abrir a Bíblia aqui, Marcos, capítulo 10. Eu vou ler e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre do cumprimento das normas ao amor transformador. Jesus é tudo que eu e você precisamos. Diga assim: Jesus é tudo que eu preciso. E Marcos capítulo 10, coloca aí, vamos ler esse texto. Marcos capítulo 10, na revista atualizada, ele fala da história reveladora. Jesus está aí, naquele movimento. Nós vamos conhecer Jesus hoje de uma forma diferente. Ele está atravessando ali, entrando numa cidade, aí capítulo 10, versículo 1, ele diz: Jesus saiu dali do território da Judéia, da além do Jordão, outra vez, as multidões se reuniram junto a ele. De novo ele ensinava segundo o seu costume. Jesus, como que eu conheço Jesus? Através dos ensinos dele, do Evangelho, amém, queridos? O Evangelho revela o verdadeiro Deus que se fez carne. E aí ele chega e os fariseus se aproximam e tentam experimentar ele. Versículo 2: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Questões teológicas ali, né? Que tinha várias correntes doutrinárias acerca do divórcio. E eles queriam ali experimentar Jesus. Eles queriam ali, Jesus não deu muita moral não. Jesus disse: olha, ele falou do casamento, no princípio foi assim, Deus uniu, ninguém separe. E aí, queridos, ele não dá nem moral para os religiosos legalistas. E ele vai, versículo 13 agora: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam. Os discípulos: sai daqui, criança. Repreendia, brigava com as crianças. E aí, Jesus, porém, vendo isto, se indignou. Jesus ficou indignado, revoltado, irado. Ele disse: não, deixe elas virem até mim. Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Isso aqui que Jesus estava fazendo, vem, pegou no braço, no colo, tocou nela, abençoou. E aí, queridos, é o texto que a gente vai ler literalmente, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Versículo 19, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21, fica atento nisso. E Jesus, fitando, o amou. Diga aí: Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Queridos, aí está retratado que um homem teve uma revelação diferenciada de Deus. Sabe, queridos, muitas pessoas estão angustiadas, sem paz, sem alegria, porque não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Muitas pessoas estão
sem saber o que fazer na vida, em crise existencial. Ela se levanta de manhã e ela está triste. Ela vai dormir e ela está frustrada. Sabe por quê? Que nem esse jovem. Olha só, irmãos, certa vez chegou um jovem com um pastor no gabinete daquele pastor e disse: pastor, o jovem extremamente aflito, né, angustiado, eu sou um jovem que todo mundo olha para mim e me tem como exemplo, e olham para mim e muitas vezes me colocam como referência. Esse jovem aqui, ó, meu filho, tu tem que ser igual a ele. Eu tenho cargo na igreja, eu tenho um ministério na igreja, mas eu tenho pecado. Eu tenho pecado. Aparentemente eu estou fazendo tudo direitinho. Todo mundo pensa que eu sou uma pessoa que tem verdadeiramente uma vida com Deus. Mas na verdade, pastor, eu estou em pecado. E muita gente olha para mim e acha que eu sou servo de Deus. Eu tenho sido infiel a Deus. E aí ele questionando aquele pastor: e agora, pastor, o que eu faço? E o pastor, olhando para aquele jovem, visualizou: tem muita gente, irmãos, dentro da igreja, que aparentemente serve a Deus, mas está totalmente longe de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz aqui: acautelai o versículo 15, dos falsos profetas, Mateus 7, isso, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Lembra dos frutos que a gente leu na quarta-feira? Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Versículo 21, onde eu quero chegar. Nem todo que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não havia relacionamento, não te conheço. O qual é a verdadeira? E esse jovem, ele estava ali na igreja, ele fazia aquela performance, mas fora da estética da religião, ele estava em pecado. E essa é a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não consigo viver sem pecar. Eu vivo na prática. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso não quer dizer que a gente não peca, amém, queridos? Mas viver na prática do pecado. E aí aquele pastor, olhando para aquele jovem, se encaixa agora o outro perfil, queridos, do jovem que fazia tudo certinho. Volta lá no slide e eu vou tentar falar aqui vou comentar sobre o jovem rico, que na verdade aqui é um homem, né? Ele começa a vislumbrar, mas ele já não é aquele que... Tu já pensou? Olha para o camarada, o jovem, na verdade aqui na minha versão ele fala do homem, né? Jovem rico, mas a Bíblia diz aqui, versículo 17: o homem saiu ao seu encontro e se ajoelhou
e disse: Senhor, o que eu faço para herdar a terra? Para herdar a vida eterna, na verdade. Para herdar a vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Então nós vamos falar nesses 4 pontos aí. A história do jovem perdido, que eu já falei. O perdido da igreja que faz tudo certinho. E eu vou comentar aí 2 casos aí. A roupa da moça, mas não se importa com o coração dela. E a velhinha casada há 60 anos. Você vai entender esses 4 tópicos aí. Tem uma lição muito forte. Mas o perdido dentro da igreja, o jovem rico, viu Jesus e ele estava ali, fazia tudo. Tu já pensou? Eu e você agora, Jesus aparece aqui e a gente chega: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa a elencar os mandamentos: não matarás, não furtarás. E aquele jovem foi mais ousado do que eu e do que você. Ele disse: eu tenho feito tudo isso. Jesus, olhando para ele, ele disse: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha tenra infância. Eu nasci na igreja, eu tenho feito tudo direitinho. Mas o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Queridos, Deus quer nos libertar do formalismo, dos regulamentos, das normas, para uma vida de relacionamento. Ele estava preocupado com o que eu posso fazer. E essa é uma grande questão da religião, irmãos. Ela está pautada naquilo que eu posso fazer. E eu quero declarar que você e eu não precisamos fazer não para se relacionar. Porque Ele já fez na cruz do Calvário. Ele se levantou dentre os mortos, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, e Ele fez. Está consumado. Amém, queridos? Diga para o seu irmão aí: você tem que entender que a religião é o homem fazendo para querer chegar diante de Deus. A parada da religião é fazer, e o reino de Deus é ser. Tem muita gente que está dentro da igreja, e eu, muitos anos da minha vida, irmãos, vivi uma vida cristã inconstante, de fracassos, como esse jovem. Me converti com 16 anos, e eu achava que Deus só me amava quando eu fazia, quando eu pregava. Até um tempo desse, irmãos, como pastor, meu Deus, agora eu não estou pregando, e eu tenho dito para Deus: Deus, eu não quero vir pregar, porque eu prego, o Senhor me ama mais, quando eu não prego, o Senhor me ama menos. Esse jovem estava nesse dilema interior. Quantos são comigo aqui, queridos? Ele disse: eu tenho feito tudo isso. É aquele que é o certinho, mas que precisa de salvação. Amém? E aí o interessante, irmãos, por que ele tinha essa dificuldade? Ele fazia os mandamentos desde pequeno. Olha o que ele diz aí. Ele diz: mestre, tudo isso, versículo 20, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. No grego lá, desde a minha infância, desde o início da minha vida, eu tenho cumprido os teus mandamentos. Mas o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, eu estou dentro da igreja, eu sou um membro que todo mundo olha para mim, eu congrego fielmente, eu dou meu dízimo, eu oferto, eu trabalho no ministério, mas eu ainda me sinto perdido, eu quero ser salvo. E aí, meus amados, por quê? Porque ele ainda servia a um Deus da religião, o Deus que está no trono com o cetro do juízo, do julgamento. E ele não servia por amor, ele estava ali por obrigação. Eu tenho que fazer, se eu faltar, Deus vai ficar com raiva de mim. Se eu não tiver uma performance ministerial, eu vou ser castigado. Era essa a imagem que ele tinha do Deus que ele servia. E agora ele vê Jesus, irmãos, indignado com seus discípulos, não dando nem muita moral para os fariseus, e acolhendo criancinhas e pegando criancinha no colo.
e acariciando criancinha, dizendo: ó, essa aqui que está no reino, vocês têm que virar uma criança. Criança, irmãos, não tem bloqueio na alma. Ela fala a verdade, ela chega lá, pode ser quem for, ela vai lá e conversa. É ou não é? Criança não tem dificuldade. Mas ele não vivia essa realidade, ele era cheio de medo, de formalidade, meu Deus, para chegar diante de Deus. E agora ele diz: bom mestre. Ele fala para Jesus: bom mestre. E Jesus, não é que Jesus está dizendo: olha, eu não sou bom. Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está pintando no cenário do espírito dele só há um que é bom. O que ele diz aqui? Versículo 18, respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente aqui que muitas vezes, como eu, se sentia que Deus não amava, que Deus não gostava. Deus não gosta de mim, eu tenho que trabalhar para Deus gostar de mim. Tem gente aqui que tem dificuldade: meu pai, minha mãe não me ama, meu pai e minha mãe não gostam de mim. Pode ser até pertinente isso aí, pode ter até razão, porque a Bíblia diz: se meu pai e minha mãe me desampararem, ainda assim eu não te desampararei, porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Toda vez que olha para a mão dele, ele diz: aqui, ó, meu filho, olha as fotos que está aí na Bíblia da Rosângela, está marcado lá. Pode ser que você esteja aqui e diz: meu professor, nunca ninguém me reconhece, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém é bom comigo, meu chefe de trabalho nunca me reconhece, eu nunca sou amado, valorizado. Era o que esse jovem: eu não conheço ninguém bom, só vi agora um Deus bom aqui. Mas eu quero te dizer, querido, que ainda que você não sinta que ninguém gosta de você, se um dia você conhecer o amor de Jesus, irmão, pode ninguém gostar de você, que isso não é muito provável, pode ser muita mentira de Satanás, amém? Porque ninguém gostar de você, você tem que ser uma pessoa muito complexa. Alguém deve gostar, né? Eu sei que eu desagrado muita gente, eu sei que eu não sou legal, mas alguém gosta de mim. Mas, irmãos, há um Deus que é bom, que gosta de você, que não interessa se alguém, se A, B, C, D ou não gosta de você, mas Ele é bom e Ele gosta de você, e isso é o suficiente, e isso é o que vai bastar, porque pode meu pai, minha mãe me amar, pode meu cônjuge me amar, pode meu chefe de trabalho, meu professor, meu líder gostar de mim, mas se eu tiver sem conhecer o amor de Deus, irmãos, tudo isso vai ser insuficiente. Meu pai não vai conseguir me suprir, minha mãe não vai conseguir. Por isso que o ser humano, ele só é saciado em amor. Diga: bom, o meu Deus é bom e Ele gosta de mim, isso basta. Amém, queridos? E aí, por que, queridos, que esse jovem, ele estava perdido dentro da igreja? Porque apesar de ele cumprir tudo, ele se sentia perdido. Ele estava no culto, ele estava no GC, ele estava no ministério, mas ainda assim ele se sentia perdido, porque ele precisava experimentar Jesus, amém? E aí, uma outra questão que eu quero pontuar aqui, Jesus fitando o amor, versículo 21 agora, e Jesus fitando o amor e disse: uma só coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Queridos, Deus não quer. Tem muita gente, irmãos, que está servindo a Deus porque um pastor pregou uma palavra legal para ele, e ele gostou, foi com a cara daquele pastor, e aquele pastor fez um apelo assim irresistível,
motiva ele, envolve ele, ele está lá, servindo a Deus. Mas ele ainda não ama Jesus. E aí ele está lá, trabalhando, mas cansado. Tem muita gente que está servindo a Deus porque um familiar, é o marido querendo que a esposa vá, ou é a esposa querendo que o marido vá, sabe? Ou é o pai querendo que o filho vá vai, tu tem que ir para a igreja. E tem outro que pode ser até o filho, bora pai, para a igreja, bora. Mas nada disso, irmãos, vai trazer realização e felicidade, o gozo da alegria da salvação. Amém, queridos? Porque a gente tem que ir, porque a gente teve uma experiência com o amor de Jesus. Olha o que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que Jesus o olhou, o fitou e o amou. E aí, queridos, é o X da questão. Tem muita gente fazendo as coisas de Deus por obrigação. Mas, irmãos, se você sentiu o amor de Deus através de Jesus, esse amor, Jesus olhou e amou. Muitas vezes a gente se sente uma pessoa sem... Eu volto a frisar, sem ser amada. Por pai, por pastor, por chefe de trabalho, Mas quando, irmãos, você vai para Jesus, tem muita gente na igreja que está por obrigação, está por peso, tudo é pesado, tudo é cansativo. Mas eu quero te dar uma dica e eu quero declarar sobre a tua vida. Mas quando você experimenta o amor de Jesus, pode teu pai e a tua mãe dizer, meu irmão, sai dessa igreja, você não sai. Pode a tua esposa, o teu esposo dizer, meu irmão, eu não vou mais, você vai ficar fiel, amém? Pode até teu pastor te frustrar, te decepcionar, mas você foi tocado pelo amor de Jesus. E aí, querido, você não consegue largar mais esse amor, que esse amor é o amor perfeito, amém? E aí, queridos, eu creio que isso está na minha vida e está na tua vida. Quando você experimenta esse amor de Jesus, que você encontra isso, já era. Uma coisa te falta, era o que faltava. Ele te ama. O mesmo Jesus que andou lá pela Judéia, que nem diz o Fernandinho, né? É o mesmo Jesus. Aquele Jesus de 2 milênios atrás, aquele mestre do amor, olhou para aquele jovem cheio de conflitos, cheio de dilemas, cheio de tristezas, e ele amou. Ele olhou para ele e o amou. Irmãos, eu quero declarar sobre a igreja do Evangelho Vivo, nós não servimos a Deus por obrigação, nós servimos ao Senhor por amor, amém? Ele não nos ama porque a gente faz isso ou deixa de fazer aquilo, Ele nos ama por quem nós somos seus filhos, e independente. Agora quem ama, irmãos, vai ser fiel, vai guardar. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É provável que uma pessoa guarde os mandamentos, que é o que esse texto quer nos ensinar, que é a grande lição do jovem rico. Ele guardava os mandamentos, mas ele amava as riquezas. É o mamon, né? Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Ou você há de agradar a Deus e aborrecer o Deus da riqueza. Não é que dinheiro é pecado, amém? Ou você vai desagradar as riquezas e vai buscar os tesouros eternos, amém, querido? Não é pecado. Tanto que Jesus aí naquele texto lá que eu li, do falso profeta, ele vai dizer, até aqui nesse texto mesmo, ele vai falar do perigo das riquezas aí. É muito difícil. Olha o que ele diz aqui. Ele, porém, contrariado com essa, versículo 22, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas, né? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24, os discípulos estranharam estas palavras, versículo 24, mas Jesus insistiu dizendo, filhos, não é difícil para os que confiam nas riquezas entrar. Filhos, quão difícil é
Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí o versículo 25, que as pessoas distorcem, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Aí Jesus, no versículo 27, diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, aí Pedro estava interessado, né? Pedro, e agora? A gente vai ficar liso aqui na terra, não tem nenhum retorno. E o que Jesus está ensinando aí, que é aquele que se apega às riquezas, que confia nas riquezas. Porque para entrar no reino de Deus, o cara tem que tirar a confiança. E as pessoas confiam no dinheiro, confiam nas posses, confiam nas riquezas. Elas botam o coração delas lá. E o coração tem que estar em Deus. E a riqueza tem que ser serva, amém? Não pode ser a riqueza controlando. É isso que ele tinha que tirar esse controle da riqueza para poder entrar no reino de Deus. E controlar a riqueza. E eu quero declarar que você vai prosperar. Olha o que Pedro vai dizer aí. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós, Pedro preocupado agora com a questão de material mesmo, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29, tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. Aí ele vai começar aqui a dizer, versículo 30, que não receba já no presente, a recompensa aqui, Deus prospera aqui, ele está falando, ó, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Aí ele fala, com perseguições, não é uma vida fácil, amém? E no mundo por vir, a vida eterna, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Olha aqui para mim, querido, para a gente aprofundar essa questão do amor. O pastor estava pregando numa igreja em Salvador e chegou uma senhora idosa lá de uns 80 anos, lá na Bahia. E aí ele disse: pastor, eu estou casado com aquele velhinho. Aí apontou para o velhinho lá no fundo da igreja. Estou casado com aquele velhinho ali, 60 anos de casado. Pode perguntar dele. Eu tenho sido uma esposa exemplar. Desde que eu me casei com ele, tenho sido fiel, tenho cuidado dele, questão de cuidar de casa, da comida, da refeição, da roupa, dos meus filhos. Tenho sido uma esposa exemplar. O pastor, que bênção, 60 anos de casado. E aí ela, mas é 60 anos infeliz, pastor. Aí o pastor, mas como, minha filha? 60 anos infeliz. É, pastor, na época que eu casei, a gente não escolhia. Eu tinha, sei lá, 16 anos, casava-se muito jovem. E aí, meu pai chegou comigo e disse: minha filha, você vai casar sábado, já está preparado o enxoval, e você vai casar com o filho do meu compadre. E aí eu conheci ele no dia do meu casamento, e eu não gostei dele, e a gente casou, e eu não consegui amar ele. E eu estou 60 anos casada, sem ser feliz, porque eu não conseguia amar ele. Irmãos, isso era antigamente, né? Era ou não era assim? As mulheres tinham que casar ali com quem o pai mandava. Mas isso fala também do casamento do cristão, que é a noiva de Cristo com Cristo. Eu não posso ter um relacionamento por causa do meu pai. Se meu pai é crente, agora tu vai ter que servir a Deus por obrigação, por imposição. Quantos estão me entendendo, queridos? Meu filho, os filhos não podem. Ninguém pode obrigar ninguém a se relacionar com Jesus. Amém, queridos? Porque a pessoa até vai por obrigação, mas não tem felicidade, se torna um peso. E essa mulher, é por isso que às vezes eu vou abrir um parênteses aqui. A gente já está indo para o final. Acho que essa é a última história da mulher, né? Essa mulher fala de uma grande lição, irmãos.
casamento. Até falando aqui, a gente vai falar em janeiro mais sobre família, sobre vida sentimental. Tem pessoa, engravidou, casa, né? Por isso que a castidade no casamento, ela é muito séria. Porque fez sexo, tem probabilidade grande de ter filhos. Aí casa porque tem um filho. Não vai ser feliz esse casamento. Ou casa porque a pessoa tem dinheiro, né? O olhão, o espírito do Ló, né? Não, ali tem Campo Verde, ali o cara tem dinheiro, casa porque tem dinheiro, não vai ser feliz. Ou casa porque é uma família influente. Mas um relacionamento que tem amor já é difícil, é ou não é? O cara casar, ele é apaixonado. Eu casei, eu amo minha esposa, casei porque eu amo ela. Mas é difícil. A gente ainda tem dificuldade. Agora imagina tu viver com uma pessoa que tu não ama. É sofrimento. É ou não é, queridos? E aí, queridos, o que é o ponto-chave aqui desse texto é que Jesus, ele não quer que a gente viva por obrigação com ele, amém? Mas que a nossa aliança com ele seja baseada em amor. Ele não quer, irmãos, que a gente cumpra todos os regulamentos, todas as normas, todas as formalidades da religião. Não, eu estou vindo, pastor, eu vou fazer tudo aqui na igreja, eu quero trabalhar, não, eu quero. Jesus, ele não quer, ele quer relacionamento. Agora, o relacionamento vai me levar a cumprir os mandamentos, amém? O amor vai me levar a fazer a vontade de Deus. Mas o que é o ponto-chave aqui? Que ele fazia tudo. Ele diz, eu guardo os mandamentos, eu guardo desde a minha infância. Eu tenho observado, eu tenho cumprido. Ele falou para Jesus. Mas Jesus está dizendo, não interessa esse mandamento. Teu coração não me ama, só falta uma coisa. Tu é cheio de justiça própria, tu acha que isso aí vai te fazer ser aceito. E o amor de Deus, a graça de Deus, ela é uma afronta ao orgulho humano. O cara tem que se quedar, se render à cruz de Cristo, amém? E aí, só para me pontuar, irmãos, um ensino muito forte isso. Eu posso guardar os mandamentos de Deus sem amar a Deus. Mas é impossível eu amar a Deus e não guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos são proteção. E Deus estabeleceu mandamentos não para a gente ficar cumprindo os mandamentos porque Deus vai me castigar, porque Deus vai me matar. Não. A gente guarda os mandamentos porque os mandamentos são de amor, são protetivos. Porque se eu quebrar os mandamentos, eu vou sofrer, eu vou ter consequências danosas, né? E é por isso, não é por medo de castigo. E aí, essa palavra, sabe qual era o problema do jovem? Jesus disse, uma coisa falta, tu está disposto a guardar mandamento, mas tu não está disposto a me amar. E essa é a grande conclusão de hoje, irmãos. Deixa eu ver lá os 4 pontos. A velhinha casada de 60 anos. Ele chegou e disse, olha, tu está disposto a guardar mandamentos, mas tu não está disposto a me amar. Tu está disposto a viver uma religião de formalidades, mas tu não está disposto a se relacionar comigo por amor. E Deus, Ele quer me chamar e te chamar para a gente dizer, Senhor, eu não quero viver só de ritualismos, de formalidades religiosas, de regulamentos. Eu quero ter um relacionamento pessoal contigo, Senhor. Não só uma performance na frente ali de uma plateia de irmãos. É muito fácil ser crente aqui dentro, é ou não é, irmãos? Veste uma roupa legal, orar, a gente aprende e ficar. Mas o que eu quero, que Deus está dizendo para mim, o que Deus está querendo falar, eu estou dizendo, eu quero um relacionamento diário na minha vida pessoal, privada. E aí, consequentemente, a minha vida de serviço, de cumprir os mandamentos e os estatutos do Senhor, vai ser algo leve. Amém? Quem casa por amor,
Quando o cara está namorando, irmãos, ele fica até de madrugada conversando e parece que foi 30 minutos. Aí de manhã ele acorda, vai trabalhar forte. No outro dia ele quer estar lá. Se a mãe e o pai no meu amigo, pegue o beco que você já está atrapalhando é os estudos aqui. É ou não é? Mas o cara que ama, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, aí o Labão deu pino nele, né? Vai a Lia. Aí ele trabalhou mais 7 anos, porque ele amava Raquel. E quando ele terminou os 14 anos de trabalho, foi como poucos dias, porque ele amava. Diga, o amor faz o nosso trabalho. E assim, quando é por obrigação, irmãos, é peso, é dolorido, mas quando é por amor, é prazeroso, é deleitoso, é algo que a gente sente gozo. E a Eve anda em relacionamento com Jesus, amém? A gente está aqui porque a gente ama Jesus e a gente quer viver com Jesus de manhã, de tarde, de noite. Eu queria te convidar a se colocar de pé, querido, nessa hora. Eu queria que você, pastor, eu me sinto aquele primeiro perdido mesmo. Eu até faço uma que eu sou bonzinho, mas nos bastidores lá eu faço muita coisa errada, pastor. Eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero conhecer o amor de Deus. Eu não quero conhecer só o Deus da religião, que quer punir, castigar, enviar para o inferno. Deus não quer enviar ninguém para o inferno não, irmãos. O inferno é preparado para o diabo e os anjos lá, mas Ele preparou os céus para os seus filhos, amém? Vou preparar lugar para vocês, para onde eu estou, vocês estejam também, amém? Ah, pastor, eu estou aqui na igreja, eu estou 10 anos, 20 anos aqui na igreja, mas eu ainda não experimentei, ainda me sinto como aquele jovem rico, perdido. O que eu faço? Não é sobre fazer, é sobre conhecer Jesus, amém? E ser filho de Deus, e o fazer é consequência desse relacionamento, que você vai pregar, você vai cantar, você vai servir com alegria, você vai trabalhar para Deus, mas não vai ser trabalho, vai ser constrangimento. Paulo disse, por essa causa eu sou constrangido, pelo teu amor, Senhor, eu sou constrangido a pregar o teu evangelho. Não tem como eu parar, não tem como. Ah, pastor, eu já vi pastor caiu, pecou, a gente vê aí direto acontecendo. Aí eu vou me desviar. Não, me desviei por quê? Porque o pastor caiu. Não, porque o líder tal caiu. Não, eu conheci Jesus. Que Deus tenha misericórdia, que ninguém caia, amém? Que nenhum líder caia, que nenhum pastor caia, que ninguém caia. Mas eu não estou firmado em homens, eu estou firmado no Deus que me amou e por mim se entregou. E eu concluo. O irmão pastor Márcio, um dia ele disse, cara, eu tive uma visão contigo, não sei se era um sonho, não sei se era uma visão. Aí eu disse, o que foi, mano? Tô ficando invocado já, que eu não gosto desse negócio de revelamento, porque profeta não dá direção, profeta só confirma, amém? Ninguém pode ser dirigido por profeta. Profeta só confirma aquilo que o Espírito Santo já te dirigiu, amém, queridos? E aí eu diga o mistério, meu irmão. A gente na brincadeira, mas era sério. Ele disse, cara, eu te vi cavando um poço. E tu cavava e não dava água. Aí eu disse, e aí? Tô gostando não, diga aí. E eu dizia, para, Agno, para de cavar. Não vai dar água, tu já está um tempão aí, não dá água. E aí eu disse para ele, meu irmão, vai dar água. Vai dar água. Aí ele disse, cara, eu estava com raiva de ti, bicho, eu já era brigar contigo, que eu mandava tu parar e tu não parava. E eu disse, eu quero saber se deu água mesmo. E aí ele disse que uma hora deu água. E eu estou nessa vida, irmãos, de servir a Jesus há muito tempo. Já cavei muitos buracos, muitas igrejas locais. Eu disse, será que é aqui que vai dar água? Será que é ali? Será que é aqui? Mas o que eu quero te dizer é que eu tive uma experiência com Jesus. E eu creio que você também teve uma experiência com Jesus. E você vai cavar. Muitas vezes você vai cavar sozinho. Amém? Mas uma hora vai dar água.
uma hora a eternidade vai bradar lá: o Cordeiro de Deus que foi morto, eis que estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele disse: olha, filho, vai na tua casa, tira do teu coração toda essa riqueza que está dominando o teu coração. Aí, tu dá para os pobres, se desapega. Agora, tu vem, porque tu vai receber tesouros eternos. Mas eu não quero, filho, que tu guarde mandamentos sem me amar. Eu não aceito teu serviço sem amor. Por obrigação, nem faz, porque eu não quero. Eu quero que você experimente meu amor. Eu não quero que você seja forçado, ou obrigado, ou pressionado. Eu quero que você seja movido pelo meu amor, que é o amor que nos faz a gente sacrificar, irmão. Cavar. Pastor, eu estou no GC aqui. Às vezes você vai estar ali se sentindo só. Poxa, podia estar 20 pessoas aqui. Minha família dava umas 30 aqui. Mas veio 3. E você fica ali, né? Eu estou na igreja hoje, tem 50 pessoas. Dia de quarta tem... Até quarta estava bonito o culto. Quantos estiveram aqui na quarta? Estava lotado. Graças a Deus. E eu creio que chegou o tempo de a IEV só ter culto cheio, amém? Só culto bonito. Diga para o seu irmão, cada culto aqui nós vamos ver mais gente chegando, amém? Mas vamos adorar ao Senhor Jesus. Eu não sei, é uma exposição, irmãos. Eu estou aqui na frente, todo culto eu venho. Senhor, eu não quero ser um perdido. Se você se sente perdido. Estou aqui na igreja, saio lá e vou fazer coisa errada. Ai, pastor, o que é pecado? Roubar, matar, se prostituir, usar droga, beber álcool, né? Que beber suco não é. Não, querido. Pecado é todo pensamento, ação ou omissão que desagrada o coração de Deus, amém? É mais do que uma tipologia religiosa. Está aqui. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero te conhecer. Eu já conheço o teu amor, mas eu quero mais.